Fala, galera inteligente! Fala, minha gente bonita e inteligente! Aqui quem fala é a tia Pri. Eu sou professora de biologia e eu tô aqui para te dar mais uns toques, para te ensinar aqueles assuntos dentro da biologia que vão te ajudar a fazer a prova do Enem. Legal? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre organelas celulares, dentro do assunto de citologia, que é o ramo da biologia que estuda a célula. Nós temos esse assunto, que são as organelas celulares. Você imagina que são órgãos, mini órgãos que estão dentro das células e vão funcionar como se fossem órgãos, cada um com a sua função. Então a ideia hoje é a gente entender como é que essas organelas trabalham, saber quais são elas e a função de cada uma delas. Até porque o Enem tem cobrado bastante esse assunto. Mas antes a gente vai fazer um remember aqui, tá? Porque eu quero que você faça, que você se lembre um pouquinho quais são os tipos celulares que existem, para daí você entender um pouquinho a importância das organelas celulares, beleza? Então, olha só esse esquema que eu montei para você. O que nós temos aqui? Eu tenho dois tipos celulares, porque se você se lembrar, a célula é a menor unidade viva e funcional dos seres vivos, certo? Então, essa unidade pode ser de dois tipos, porque eu tenho diferentes tipos de células. Eu tenho dois tipos diferentes de célula, de acordo com a sua organização, a sua complexidade. Então, nós temos uma célula denominada eucariótica e uma célula denominada procariótica. Como eu sei quem é quem? Basta eu olhar a presença de uma estrutura que é um compartimento celular chamado núcleo. Então, as células eucarióticas, verdadeiro, carioteca, núcleo. Então, eu e você, nós temos nas nossas células um núcleo e dentro desse núcleo é que está armazenado o nosso material genético. Se você olhar a minha célula procariótica, você vai perceber que o núcleo está ausente. Ou seja, o material genético ele fica espalhado, disperso em um compartimento celular chamado citoplasma. Tranquilo? Qual é o outro compartimento que uma célula tem? A membrana plasmática. Então, bora lá. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, a maioria das células possui, porque a maioria dos seres vivos são celulares, portanto, são eucarióticos. Agora, os organismos procarióticos é um número reduzido de organismos, tranquilo? Certo? Dentro daquele grupo, daqueles reinos todos que existem, o que a gente tem? A gente tem 5 reinos de seres vivos, por enquanto tá desse jeito aí. Aí o que você vai ter? Você vai ter o reino Monera, que é onde você coloca bactérias antigas, as cianobactérias, está dentro do reino Monera. Você tem o reino Protista, onde você coloca as algas e os protozoários. Aí você tem o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino dos animais. Desses 5 reinos que existem, ó, pra você ver como tá fácil de decorar. Só um reino é formado por organismos procariontes, que é o reino Monera. Percebe o seguinte, na minha célula procariótica, eu tenho membrana, citoplasma, material genético dentro do meu citoplasma. Essa é a característica da minha célula procariótica, ou seja, não possui núcleo. A minha célula eucariótica, ela tem esse a mais, esse Q a mais, que é a presença do meu núcleo. Mas note o seguinte, não é apenas a presença de um núcleo que define uma célula como eucariótica. Certo? Além da presença do núcleo, é a presença de organelas celulares membranosas, delimitadas por membrana, que define uma célula como eucariótica. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são essas organelas e a função delas? Vamos lá então conhecer cada uma delas? Beleza? Então a gente vai começar com o estudo das organelas celulares quanto à função delas. Vamos começar com mitocôndria e cloroplastos.
Coloquei essas duas organelas juntas porque elas têm função diferente aí. A mitocôndria, a função dela é a respiração celular. E por esse processo, a produção de energia para a célula. Já os cloroplastos, a função é a fotossíntese, tá? Por que eu coloquei essas duas organelas juntas? Se você olhar nessa imagem, você vai ver que existem algumas características que são semelhantes e é nisso que o Enem tem cobrado também. Repara essas imagens. Mitocôndria e cloroplasto, o que tem em comum? Duas membranas plasmáticas que delimitam essa organela. Então, tem a membrana plasmática externa e a membrana interna. Na mitocôndria, a externa ela é lisa, inteira, contínua. A interna, ela sofre essas dobras que nós chamamos de invaginação. No cloroplasto, também existe essa dupla membrana. A externa, ela é contínua, a interna também. Você percebe que tem umas reentrâncias, depois tem esses discos aqui e tem essa diferença entre as duas. Do ponto de vista de cobrança das avaliações, o que a gente tem? Por que existem essas duas membranas diferentes das outras organelas? Acredita-se que cloroplasto e mitocôndria antigamente foram bactérias que foram englobadas. Então, a presença de uma membrana externa é a evidência da célula que fagocitou. E a membrana interna é da própria bactéria. Qual é a outra evidência também? Tanto mitocôndria quanto cloroplasto internamente tem o próprio ribossomo, que é outra organela. Além disso, DNA próprio, que dá a essas duas organelas a capacidade de se autoduplicar. Então eu coloquei aqui como sendo um fator importante que é muito cobrado nas avaliações, ok? Qual a próxima organela aí? Complexo de Golgi ou aparato de Golgi, tá? Você percebe que parece um saco de bolsa, bolsinhas achatadas. É uma organela membranosa também, mas o complexo de Golgi, ele é meio complexado das ideias, porque esse cara não sabe o que vai ser quando crescer. Ele faz várias coisas. As outras organelas têm função específica, mas o Golgi faz um monte de coisa. O que ele faz? Ele armazena as substâncias que a célula produziu para usar depois. Ele dá origem aos lisossomos, que é outra organela. Ele ajuda a produzir carboidrato dentro da célula. Ele modifica, transforma substâncias que foram produzidas pela célula. Mas a função mais importante do Golgi é a secreção celular, ou seja, aquilo que a célula produziu, ele guarda por um tempo, mas precisou, empacota e manda para fora da célula. Então é a secreção celular. Próxima organela para você, ribossomo. Ribossomo é uma das organelas que não tem a membrana delimitando. Então não é uma organela delimitada por membrana. Por isso que é também uma organela presente em células procarióticas. Tá lembrado? As células eucarióticas possuem núcleo e organelas delimitadas por membranas. A célula procariótica ela é desprovida de organelas membranosas. Por isso que você encontra o ribossomo lá. Tá? E qual que é a função do ribossomo? Produção de proteínas. Beleza? Acontece que o ribossomo pode estar disperso no citoplasma da célula procariótica e na minha célula eucariótica, além de estar disperso no citoplasma, você encontra esse cara na próxima organela que a gente vai ver, que é o retículo endoplasmático rugoso. Existem dois retículos endoplasmáticos, certo? O rugoso, por que ele ganha esse nome? R de rugoso, mas você pode gravar assim, R de ribossomos. Essas bolinhas que você está vendo aqui são ribossomos que estão grudados, aderidos na membrana que delimita essa organela. Então o ribossomo você vai ter ele disperso no citoplasma, aderido ao retículo endoplasmático rugoso ou no interior do cloroplasto e da mitocôndria, como eu já falei para você. Qual que é a função do retículo rugoso? Como ele tem o ribossomo aderido nele, esse cara é uma rede de tubinhos que conduz, que transporta substâncias. Ele vai transportar a proteína que foi sintetizada, produzida pelo ribossomo. O que você não encontra no retículo endoplasmático liso. Por que liso? Porque ele não tem esse ribossomo, essas bolinhas grudadas nele. É tipo assim, se você pudesse passar sua mão, você ia sentir como se fosse bundinha de neném, lisinho. E o que esse retículo, essa rede de tubinhos vai transportar? Ó como tá fácil de gravar. Grava aí, retículo endoplasmático de lipídios, porque ele transporta os lipídios. Bora mais uma organela para você? Lisossomos. O que esse cara faz? Digestão intracelular.
Dentro dessa organela existem várias enzimas hidrolíticas, enzimas que vão digerir qualquer coisa que entrar dentro da célula. Vai digerir substâncias estranhas, então vai servir como se fosse um lixeiro, beleza? Mas também participa da renovação celular, porque quando alguma organela envelhece, você vai ter o lisossomo agindo sobre essas organelas, beleza? Mas, de qualquer forma, a função dele é a digestão dentro da célula. Qual é a outra organela que você tem aí? Coloquei perto do lisossomo por quê? O peroxissomo também é uma organela membranosa. Dentro dele existem algumas enzimas, mas a mais importante é a catalase, porque essa organela está associada à função de quebrar moléculas que são prejudiciais para a célula. Então, durante a atividade celular, é produzida algumas substâncias, por exemplo, peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Ela é prejudicial para a célula, certo? Então, aonde que o peroxissomo vai agir? A enzima dele, a catalase, vai chegar diante desse H2O2, vai quebrar, vai decompor isso daí em moléculas que não são nocivas para a célula, vai transformar em água e gás oxigênio. Tudo bem? O lisossomo digere tudo quanto é coisa. O peroxissomo não, ele vai agir sobre essa substância mais especificamente. Qual outra organela que a gente tem aí? Você vai ter o vacúolo. De modo geral, o vacúolo, ó, se você olhar para uma célula vegetal, a maior organela de uma célula vegetal é o vacúolo. Ele está associado à ideia de armazenamento. Então, ele vai armazenar sais, alguns pigmentos, algumas substâncias que foram produzidas pela célula. Mas a função mais importante é o controle osmótico, entrada e saída de água. Se você olhar, o vacúolo também está presente em outros organismos, não é só na planta, tudo bem? Nesses outros organismos, por exemplo, o paramécio, que é um protozoário, né, de ambiente aquático, esse vacúolo, ele recebe o nome de vacúolo contrátil e pulsátil. Por quê? O excesso de água que entra nesse ser vivo vai ser direcionado para o vacúolo. Uma vez cheio, ele vai se contrair e expulsar o excesso de água. Por isso que a gente fala que o vacúolo está associado à função de controle osmótico. Bora a próxima organela para você aí, que é quem? O centríolo. Tá vendo esse monte de tubinho? Tudo proteína. Um monte de bolinha que vai se juntando uma na outra, forma essa redezinha de tubos. É a outra organela não delimitada por membrana que está presente aí numa célula eucariótica, tranquilo? Que você tem quanto à função do centríolo? Ele participa da divisão celular. Nossa próxima aula aí, se você não assistiu, dá uma olhadinha nesse assunto para você saber como que ele funciona. De modo geral, como que ele age? Esses tubos são eles que vão fazer a movimentação do nosso material genético para a célula, tá? Manda para o meio da célula, traz de volta para os polos. Basicamente é isso que ele faz. Participa da divisão celular. Agora a nossa última estrutura é o citoesqueleto, o próprio nome já fala. Esqueleto da célula. Tá vendo esses tubinhos que estão aqui? São eles que vão servir como se fosse um esqueleto da célula. Por quê? Você precisa manter a célula num formato. É o citoesqueleto que faz isso, dá essa sustentação para a célula. A outra coisa, às vezes você precisa ter um movimento das organelas dentro do citoplasma. Então, uma organela sai de um lugar e vai para o outro. É o citoesqueleto que faz essa condução, é como se ele fosse um trilho e as organelas fossem os vagões que passam por esse trilho, transporta de um lugar para o outro. Sossegadinho? Então ele participa da sustentação celular, ancora as organelas e faz esse transporte das organelas, além de estar envolvido com a movimentação da célula propriamente dita. Então são essas as estruturas que ficam dentro da célula que eu trouxe para conversar com você, beleza? Aí a gente vai resolver exercício para ver se você entendeu. Bora lá? Olha só o que o Enem de 2018 trouxe para você aí que está estudando as organelas celulares. Lê comigo. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas. Lembra, RNA é um tipo de ácido nucleico, beleza? Processos dependentes de energia. Então aqui já está o toque que eu te dou. Quem que produz RNA? Onde que é produzido o RNA? Qual a organela celular que produz proteínas? E qual é a organela que é responsável pela produção de energia? Essa é a atenção.
Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares, ou seja, de acordo com a função da célula, eu vou ter organelas em abundância. De acordo com a função dessa organela, a minha célula vai ter bastante ou não da organela que ela precisa. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado dentre os 5 esquematizados na figura. O que o cara quer fazer? Produzir hormônios que são à base de proteína. Qual a linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então ele te deu um desenho com uma legenda e mostrou que tem mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, uma região do núcleo que ele chama de heterocromatina, outra que ele chama de eucromatina e uma região chamada de nucleolo. Bora lá no enunciado da questão que ele fala sobre produção de RNA, proteína e gasta energia. Aonde que o RNA é produzido? Dentro do núcleo, numa região chamada nucleolo. Então, esse nucleolo precisa ser bem grande, certo? Se ele é grandão, bastante RNA está sendo produzido. Se é um processo que gasta energia, então eu preciso ter bastante mitocôndria, porque é essa organela que produz energia. Se está produzindo proteína, e eu preciso me lembrar do ribossomo. Lembra? Ou ele está disperso no citoplasma ou ele está aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Note que nessa legenda ele colocou para você o retículo endoplasmático rugoso. Então, se tiver bastante retículo rugoso, vai produzir bastante proteína porque tem bastante ribossomo, certo? Qual que é a imagem, qual que é a linhagem que você tem que escolher? Aquela linhagem que vai ter bastante mitocôndria, bastante retículo endoplasmático rugoso e um nucleolo grande. A imagem que responde exatamente ao que a gente precisa é a imagem 4, tudo bem? Respondeu a pergunta que é a letra D aí para você, beleza? Responde mais exercício aí, tá? Mas continue treinando, vai no nosso portal, pega mais exercícios sobre organelas celulares, responde para garantir a sua, beleza? Ficamos aí, tchau!